Tá valendo. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Ravitech, nessa série, Criptolândia número 4. Então, hoje eu vou falar de uma coisa que está sendo muito discutida nas notícias, assim, que eu estou vendo muito no YouTube ultimamente, que é essa questão de como categorizar os tokens, como categorizar as criptomoedas. Elas podem ser chamadas de várias coisas, podem ser vistas legalmente de vários pontos de vista. E na verdade, eu vou falar já direto, ninguém sabe exatamente como classificar e como ver essas moedas de uma maneira legal. E eu já vou avisando também que eu não sou advogado nem nada. Se você for fazer uma criptomoeda, você deveria pesquisar com um advogado e com pessoas capazes de responder todas as perguntas de uma maneira legal mesmo. Também eu não sou um conselheiro financeiro de qualquer maneira, de maneira alguma. Eu só estou expondo minhas opiniões e o que eu fui aprendendo. E também, o terceiro aviso também é que essas coisas estão meio suspensas ainda é um grande mistério para todos nós. Então vamos direto ao assunto, que eu acho que você vai aprender muito nesse vídeo. Compartilhando minha tela aqui, eu pesquisei muito em artigos, em inglês principalmente. Eu achei um pequeno artigo em português aqui, tem vários artigos em português também, só que eu achei interessante que várias pessoas se divergem em diversos artigos. Então eu tentei fazer uma compilação do que eu vi, um resumo mesmo, como classificar as criptomoedas, né? A SEC, que é o organismo que regulariza todos os ativos, todas as securities dos Estados Unidos, isso foi criado em 1933 para as pessoas, os investidores, ganharem confiança de novo depois da bolha de 28, 29. Então, eles regularizam, eles trazem um ecossistema mais de confiança para os investidores mesmo, graças a essas leizinhas que eles criam e que eles aplicam, principalmente. Então, no último notícia que eu vi, a SEC estava querendo categorizar todas as criptomoedas como securities. O que é uma security? Security ela tem, para você saber se uma ação ou se um ativo é uma security, ela tem que passar pelo Howey Test. E o que é o Howey Test? Eu já vou compartilhar aqui o primeiro artigo que eu vi em português sobre esse assunto. Então, para que um security token esteja em regularidade nos Estados Unidos, por exemplo, ela deve seguir um teste chamado Howey. O que é esse teste chamado Howey? Você se pergunta se esse ativo é um investimento de dinheiro ou ativos? Sim. É um investimento de dinheiro ou ativos de uma empresa comum? Sim ou não? Existe uma expectativa de lucros com o investimento? Sim. Algum lucro vem dos esforços de um promotor ou de um terceiro? Muitas vezes sim. Então, a maioria das criptomoedas podem ser vistas como securities, podem ser vistas como ativos, então estão sujeitas à regulamentação e isso não é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim nem um pouco, que isso vai trazer mais seguranças pra gente, os investidores. Então eu fiz um papelzinho aqui para tentar me organizar um pouco. Dentro desses categorias de criptomoedas, existem 5 até. Porque a primeira eu nem contei com uma, que são os coins, as criptomoedas, que são todas as criptomoedas, é uma nova categoria. E a gente sempre tenta categorizar as coisas. O ser humano é natural do ser humano sempre tentar categorizar e dividir e quantificar e tudo mais. Então, foi por isso que eu fiz essa lista. A primeira são os coins, que são igual ao Bitcoin, Litecoin, Monero, Dash, que são moedas simplesmente para a gente trocar de valor. O Bitcoin foi a primeira. Como elas são encriptadas e descentralizadas, nenhum banco pode controlar. Mas pode impedir o seu uso, pode regulamentar, mas não pode controlar como que as pessoas trocam entre elas. E como essa moeda, a oferta ela é construída de uma maneira que ela diminui a cada ano, a oferta é menor, a demanda cada ano aumenta naturalmente. Então, isso faz com que ela tenha uma valorização muito grande. Isso explica a valorização do Bitcoin. Essa é a primeira categoria, os coins, criptomoedas. A segunda categoria, que quase não existe ainda token nessa categoria, é um equity token. O que é um equity token? Ele representa como se fosse uma ação. É a mesma coisa se você comprasse uma ação de uma empresa. Por isso eles também são chamados de tokenized securities, que foram as securities, os ativos que foram tokenizados, não sei como é que fala em português. Vou ter que inventar muitas palavras novas, hein? Tchau, ferro. Mas assim, essas são é normal, né? Que as novas tecnologias sempre trazem novas palavras.
Então esse Equity Tokens, que o único exemplo é o DAO, que foi criado, como cada token vale como se fosse uma ação dessa empresa. Então você tem uma propriedade e você tem uma propriedade de uma coisa no mundo real, ou seja, não somente a especulação, mas atrás desse token tem os lucros dessa empresa, tem os bônus que no final do ano as pessoas que têm essa ação elas recebem, dependendo da quantidade de ações que ela tem. Então você tem o controle e a propriedade sobre uma parte de uma empresa. A segunda são os Assets Tokens. Então, Asset Token é aquele token, aquela criptomoeda que te dá o acesso a um bem material. Pode ser, por exemplo, um bem material que valoriza ou desvaloriza, mas ele valoriza em relação ao tempo, normalmente, por exemplo, o ouro, os metais preciosos, o petróleo, etc. Ou pode ser também, esse Asset Token pode ser com uma coisa que não valoriza, que ao contrário, ele desvaloriza. Nesse caso pode ser um carro, pode ser uma casa, dependendo da casa ela valoriza ou desvaloriza. Pode ser várias coisas. Então esse Asset Token ele pode ser dividido em duas categorias. Aqueles, você vai ter um ativo digital que representa um ativo físico. No caso pode ser ouro, por exemplo. Enquanto que a outra subcategoria do Asset Token pode representar, por exemplo, a utilização de um carro durante certo período, por exemplo, ou então a utilização, o aluguel de uma casa durante certo período. Você vai ter esse token, esse ativo digital, só que por um certo período e por uma certa coisa. Por exemplo, você pode alugar uma bicicleta durante 3 semanas e utilizar esse token para isso. Então isso pode ser confundido também com contratos, coisas que o Ethereum faz, que muitas outras criptomoedas estão fazendo cada vez melhor também. Que as criptomoedas elas vieram no mundo para tirar um problema que o ser humano tem, que é de confiança. O ser humano, ele não confia no outro. Naturalmente ele não confia no outro, ele sempre tem que verificar, a gente sempre teve que ter contratos de compra e venda, contrato de casamento, contrato de divórcio, contrato de tudo, para a gente poder confiar uns nos outros. E entre nações também tem contratos, e se esses contratos não forem respeitados, tem guerra. Então, as criptomoedas em geral, elas vieram com esse propósito de melhorar a confiança entre os humanos, já que está tudo transparente e verificado na blockchain, verificado no network. Todas as informações que você coloca, você não pode mudar depois. E tem muitas criptomoedas que são privadas agora, que você pode colocar essas informações numa blockchain, só que só você vai ter o acesso a essas informações, ou só as pessoas que você decidir que possam ter o acesso às informações vão ter. Então, para voltar lá, esses Asset Tokens podem ser confundidos às vezes com contratos. E que, no caso, leva a gente para o terceiro tipo de criptomoeda, para o terceiro tipo de token, que é o Utility Token. Então, o Utility Token pode ser várias coisas. Na verdade, todos os tokens, todas as ICOs, né, que são os Initial Coins Offerings, eles foram vendidos como Utility Tokens. Só que, lembrando lá no início, a SEC categoriza todos os tokens até hoje, praticamente 99% dos tokens, como securities, mesmo se eles foram vendidos como utilities. O que é Utility Token? É aquele token que pode ser trocado contra um serviço. Ele pode ser trocado contra espaço no Cloud Web, se você quiser comprar 5 GB na internet para você pôr seus arquivos. Já tem criptomoedas que fazem isso, Siacoin é um exemplo, Filecoin também é outro exemplo. Ou então, pode ser utilizado, esse Utility Token pode ser como o Ethereum, por exemplo. Ele é utilizado para construir apps descentralizados, ou seja, dApps. Então, esses tokens que têm um valor assim no próprio network, eles acabaram tendo um valor na vida real, valendo dinheiro mesmo por causa da especulação. Isso também evita a fraude, porque quando um token tem um valor, custa caro de você tentar fraudar. Custa caro de hackear, só isso. Então, eu posso explicar isso também, por que a blockchain sempre tem um token ligado à blockchain. Ela poderia existir sem token, só que se ela existisse sem tokens, ela seria muito mais vulnerável a hacker. Enquanto que quando você coloca um valor nessa blockchain, as pessoas
estão segurando esse valor ou trocando, ele adiciona um nível de segurança muito maior nessa troca de informações e que, por sua vez, é uma troca de valores também. Tem uma outra também, na verdade são vários. Eu achei esse sitezinho aqui, gente, que ele chama OnChainFX, OCFX. Ele tem uma página principal muito interessante, que eu vou abrir aqui também, mas principalmente ele tem essa página de categorias. Ele categorizou um pouquinho diferente da minha categorização, por quê? Porque eu acho que não está totalmente certo o que eles colocaram aqui, mas pode ajudar a você ver as diferentes categorias e cada criptomoeda nelas, né? Aqui eles só colocam as principais, eles não colocam aqueles últimos da lista, os shitcoins ou os que nem foram provados ainda, só colocam os principais mesmo. Então, aqui é a página principal, aí você tem os currency tokens, que são as primeira categoria que eu falei para vocês, que é o Bitcoin, o Ripple, Litecoins e Cash Dash Monero. Tem o Platform Coin, que são moedas que você pode construir coisas em cima delas, construir aplicativos, construir contratos inteligentes, que são o Ethereum Classic, NEO, EOS, NEM. Utility Coins são aqui, por exemplo, se a coin que eu falei, você pode trocar serviços com Utility Coins. Muitos eu nem conheço direito. Game Credits é pra galera que joga, que você pode comprar itens virtuais nos jogos online, né? Tem muitos interessantes aqui. Brand Tokens são aqueles da marca mesmo, para representar uma marca, e não é Equity Tokens, gente. Você não está comprando uma ação de uma empresa. Até hoje só existe uma, que nem eu falei, token, que você é como se estivesse comprando uma ação da Apple, por exemplo, ou uma ação do Google, por exemplo. Não existe por enquanto tokens assim. Eu espero que um dia exista, porque vai dar mais segurança para a gente poder investir numa empresa que realmente existe e que esse token vai valorizar conforme a empresa valoriza. Então esse Brand Tokens realmente é um token, você não sabe a utilidade dele, a não ser verificar as transações e dar confiança no network. Muitos tokens não têm utilidade nenhuma. Então aqui os Security Tokens, eles chamam aqui nesse site Security Tokens, o que eu chamo de Equity Tokens. Já que tudo é Security, segundo a SEC, é melhor a gente chamar as coisas pelo nome. Mas eu acho que vai mudar ainda, esses termos vão mudar, por isso que eu estou até falando em inglês os termos, porque até a gente está de acordo em inglês, como é que vai ser chamado cada coisa, para depois traduzir nas outras línguas, vai demorar um tempinho ainda. Eu acho que vai demorar a gente experimentar mesmo com tudo. Então, quando você for investir, você tem que tomar muito cuidado se é só um token, um shitcoin que não tem valor nenhum, entendeu? Que às vezes não serve para nada no próprio network. Falando disso, coisas que não servem para nada, tem os rewards coins, que eles podem servir para alguma coisa, podem até valorizar um dia, você pode vender, lucrar com eles, mas no futuro talvez eles não vão valer nada. Um exemplo de um reward coin que vale alguma coisa, porque ele vale uma participação, é como se você tivesse uma reputação a mais no network, é o Steam Power. Por exemplo, você pode trocar Steam em Steam Power, só que o Steam Power você não pode mandar de uma pessoa para outra, você só pode usar ele na plataforma para você ter mais reputação, para você ter mais influência na plataforma. E ele depois pode ser convertido com um tempo devido em Steam, que esse Steam, sim, você vai poder trocar, você vai poder especular, você vai poder vender e isso. Mas o Steam Power você não pode vender. Você não pode mandar para alguma pessoa assim com um valor a mais esperando que você vai lucrar. Você pode mandar Steam e transformar em Steam Power, por exemplo. Outro exemplo que eu achei muito interessante, lendo todos esses artigos, que pode ser da reputação, né, o token de reputação, que não ganha em valor. Por exemplo, vou esperar o carro subir aqui. O pessoal chegou de moeda. Eita, tá com muito lodo na estrada. O que eu achei muito interessante é que, por exemplo, você poderia transformar ou digitalizar
uma medalha olímpica, um prêmio Nobel, por exemplo, então você ganharia um token que é de reputação, que é um valor simbólico e não transferível. Então você teria esse token ligado à sua pessoa para o resto do mundo poder verificar qual que é a sua reputação em determinados aspectos. Você poderia ter isso, por exemplo, um tipo de currículo tokenizado, que você, quando você termina a universidade, você tem o seu diploma tokenizado no seu currículo. Então as pessoas podem verificar, por exemplo, os médicos, as profissões mais sensíveis a diplomas e tudo, poderia verificar qual que é o diploma, quais foram as notas desse tal médico na escola. Outra coisa também, poderia, por exemplo, quando você compra um carro, você tem um token e todas as informações passadas desse carro, vamos supor que é um carro usado, elas foram digitalizadas nesse token e não pode ser modificado. Ou seja, você vai poder ver o histórico todo do carro de uma maneira transparente e segura e você vai poder ter certeza do que você está comprando. No futuro, tudo isso vai ser possível e já é. Por exemplo, esse exemplo do carro chama Car Vertical. Eu acho que eles vão mudar de nome, mas é um token também que é muito interessante de você ver. Então, olha, a criatividade é o único limite realmente para a gente poder criar. Por isso, eu achei um artigo buscando por tudo isso, as 70 principais criptomoedas e o que elas tentam resolver, aqui no guia do bitcoin.com.br. E o próximo vídeo eu vou entrar nessas 70 criptomoedas e vou ver o que esse artigo fala, que eu gostei muito, eu li só o início por enquanto, e eu vou fazer um vídeo especificamente sobre o que eu acho, quais são minhas ideias para o futuro, assim, e eu espero que vocês vão compartilhar suas ideias também, que isso, assim, a gente tem que participar dessa criação, dessa nova tecnologia, a gente não pode ficar para trás, a gente não pode deixar os outros fazerem, os governos resolverem pra gente, a gente tem que participar e como que a gente gostaria que o mundo fosse no futuro, como que a gente gostaria que tudo fosse no futuro. Então, a gente tem que participar ativamente, é por isso que eu criei esse canal, para eu poder compartilhar meus pensamentos e também para receber os pensamentos de outras pessoas. O que vocês estão pensando, entendeu? De todas essas revoluções tecnológicas, será que você viu mesmo qual que é a capacidade de revolução mesmo, de mudança dessas tecnologias? Será que você entendeu a fundo o que vai mudar mesmo com tudo isso? Eu espero que você entendeu, e se você não entendeu, eu tô nessa também, tô tentando entender. Não, sério. Compartilha aí seus pensamentos no comentário, que é muito importante pra mim. A melhor coisa que pode acontecer é quando eu recebo um comentário de alguém falando: eu achei isso, eu achei aquilo. Isso é muito bom. Deixa o seu likezinho e muito obrigado. Até a próxima. Um grande beijo, um grande abraço no coração. Valeu!